Oiê, preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Eu vou desejar, vou vibrar intensamente que tudo esteja bem por aí, tá bem? Eu tô passando rapidinho hoje para trazer uma mensagem que na verdade eu tirei para mim e resolvi compartilhar e refletir sobre ela junto com vocês. O título dela é Saber Viver. Vocês sabem viver? Eu confesso que com 54 anos eu ainda não sei não. Eu ainda tenho muita coisa que aprender. Sim, por diversos motivos. Eu espero que eu aprenda rápido, porque assim eu posso usufruir o máximo da vida, né? Saber viver. De todas as ocasiões, deveríamos beber o néctar de Deus ao invés do veneno do ego. Não parece, mas essa mensagem tem tudo a ver com a nossa jornada de autoconhecimento. Porque, de certa forma, quando falamos sobre Deus, sobre o Supremo, o Pai das Luzes, a fonte original, nós estamos falando da essência. Afinal de contas, a essência é a centelha divina, como se fosse uma faísquinha acesa que veio da fonte original e que foi colocada aqui dentro de nós. Essa faísca que é a imagem e semelhança do todo, né? Ao invés do veneno do ego, vai muito de encontro com o que eu venho falando nos outros vídeos, né? O que justifica, por exemplo, muitas pessoas não terem um pingo de interesse nos temas abordados aqui no canal, que tratam do quê? Do autoconhecimento, da autoevolução, do crescimento em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. O ego prefere atalhos. O ego, ele prefere caminhos, atitudes e recursos que, acima de tudo, causem prazer, não apenas resultados. Só que, como já vimos nas outras vezes, tudo que provém do ego, ou seja, do instinto impulsivo do animal bípede, é veneno, é tóxico, é nocivo, é autodestrutivo. A curto ou longo prazo, vai retornar a nós de modo negativo. E por que nós somos assim, né? Porque em vez de nos rendermos à plenitude, nós preferimos nos
destruirmos através das ilusórias satisfações que satisfazem o ego. Por quê? Talvez por causa de uma verdade que ninguém quer encarar, por causa de algo que pode derrubar todos os conceitos, todas as questões morais, todas as estruturas que padronizam, que limitam, que manipulam. Eu me lembro certa vez que eu estava num sítio onde minha melhor amiga morava, minha falecida melhor amiga, e uma das irmãs dela, mais nova, estava junto com a gente. E a gente estava numas de filosofar. Elas, assim como eu, também foram criadas em uma igreja, em uma religião, na marra. Então, essa irmã da minha amiga disse: nós somos Deus. Naquele momento, eu pensei comigo: ai, que horror! Quanta presunção! Achar que nós somos Deus. Nós não somos nada. Somos apenas pó. Imagina, eu que ainda, além de ser muito imatura, ainda tinha muito dos conceitos religiosos, das manipulações, das lavagens cerebrais bem enraizadas ainda, e que tudo isso custou muito tempo para se libertar. Hoje eu compreendo perfeitamente, depois de tanto refletir sobre isso, hoje eu compreendo perfeitamente. Deus, Ele é onipresente. Quer dizer, Ele está em todo lugar, absolutamente todo lugar. Inclui-se universos, dimensões, tempos, em todo lugar, acima, abaixo, onde você imaginar. Ele está em todo lugar. E Ele é a vida. E Ele é a faísca, a centelha soprada nas nossas narinas. Ele, ao qual somos imagem e semelhança, interessante que existe um verso bíblico que diz que nós somos templo do Espírito de Deus, né? Embora pareça que no original não exista a Trindade, né? A única Trindade realmente existente está em nós, somos corpo, alma e espírito. De toda forma, nós somos templo da centelha, a casa da centelha.
a centelha, que é uma faísca da fonte original. Embora uma faísca é imagem e semelhança. Se nós anularmos este corpo, o que fica? Uma vez eu ensinei para o meu filho um experimento que facilitasse a reflexão dele sobre a questão Deus, alma, animal. É simples, parece bobo, mas ajuda a gente visualizar uma ideia para a gente poder refletir. É como um fio de meada. Imagine a pia do banheiro cheia de água. Imagine que a pia é o universo. E a água é tudo que existe. Mas imagine que a água seja Deus, porque Deus está em todo lugar. Deus está até fora da pia. Se você manter a torneira aberta, a pia vai transbordar. Mas imagine que a água que está dentro da pia é Deus. Pega uma tampinha de garrafa PET, uma tampinha de refrigerante, de garrafa de leite, uma tampinha de plástico qualquer. Imagine que essa tampinha é seu corpo. Coloque essa tampinha para boiar na água da pia. Com muito cuidado, coloque água dentro da tampinha. A mesma água que está dentro da tampinha é a água que está fora da tampinha. Se a água que está dentro da tampinha transportar, a tampinha vira e a água dentro dela se torna uma só com a água da pia. Entenderam o que eu quis dizer? Imagine que a gente não tivesse o corpo. Mas quem somos nós, afinal? Somos corpo, alma e espírito. O espírito é uma energia pertencente aqui ao plano físico. É uma energia que permite manter a alma presa ao corpo, porque a alma não pertence ao plano físico. Quando a alma se liberta do corpo, a energia e o corpo ficam aqui, mas o corpo, ele volta ao seu estado original, que é pó. E o espírito é uma energia que vai ficando até que ela se dissipe. Toda vez que uma pessoa diz que vê um fantasma, uma assombração, e ela sempre reconhece o fantasma, diz: ah, eu vi o fantasma de uma noiva, ah, eu vi o fantasma da minha avó. É o espírito. O espírito, ele fica moldado com a imagem do corpo. Ele parece o corpo. A alma não. A alma não tem aparência. A alma não tem tamanho. É por isso
que aquela água dentro da tampinha, quando ela transborda, ela se torna uma com a água que está na pia. Porque, na verdade, o que temos dentro da gente, embora seja uma faísca, embora seja uma centelha, ela não tem tamanho. Ela é muito maior do que a tampinha. Ela é muito maior que o corpo. Ela não cabe no corpo. Mas sabe o que faz ela ficar limitada? A mente. A mente. O ego. O espírito. O corpo. A alma. Ela alcança qualquer lugar. A alma, ela não tem a tua altura e o teu peso. Quando a mente realmente alcança a consciência disso, é que o indivíduo passa a ser co-criador. É dessa forma que nós podemos sentir que uma pessoa amada não está bem, mesmo estando a quilômetros de distância. Não é pensamento telepático, embora, se a gente for filosofar sobre comunicação telepática, o que torna a comunicação telepática possível, se não for a alma? Saber viver. O Deus que está em nós, que faz morada em nós, ao qual este corpo é templo, é casa, nós ignoramos. E por incrível que pareça, essa centelha, que é o todo também, sou eu, é você, somos nós. Nós não somos a imagem no espelho. Nós somos isso que vai nos envenenando dia após dia, seja pelos prazeres externos, seja por vícios gerados dentro de nós, tóxicos e nocivos. Eu me lembro daquele ritual numa igreja específica, quando era feito um convite para a pessoa, se ela queria aceitar Jesus, ela tinha que levantar a mão e ir lá em cima, lá na frente. Eu pensei comigo, minha mãe me puxou para ir lá na frente quando ela resolveu aceitar Jesus. Eu nunca aceitei Jesus. Mas eu sempre tive consciência que eu estava me esforçando para me render a Deus. A Deus. Sem intermediário, sem véu, sem intercessor. Assim como foi um dia no Éden bíblico, assim é hoje. Criaram um pecado
criaram uma punição, criaram uma expulsão, criaram uma separação entre nós e Deus, mas Ele está dentro de nós. A própria Bíblia dá sinais disso. E ninguém vê, porque ninguém quer ver. Assim como tem tanta gente vendendo receitas aos montes de tudo que é coisa supostamente boa para prosperidade, progresso de vida, plenitude de vida, autoconhecimento, sei lá o que, tudo isso virou um comércio. Bastaria que a gente olhasse para dentro, sem desembolsar uma moeda. Eu penso que se as pessoas realmente quisessem alcançar a plenitude de vida, elas simplesmente olhariam para dentro. Mas elas pagam cursos, receitas de como alcançar uma vida plena, porque o ego precisa transformar a vida, que é tão simples, é tão fluente, numa novela mexicana. Alguém me pediu para falar mais sobre meditação. Não há mais o que falar sobre meditação. O que é a meditação se não olhar para dentro, quieto, olhar, observar dentro, nada mais que isso. Não precisa posição, não precisa incenso, não precisa cristal, não precisa esteira, não precisa um cenário, não. Você pode estar fazendo o que você quiser, o que você estiver fazendo. Você pode estar meditando, você pode estar olhando para dentro e observando dentro de você. O que está acontecendo dentro de você enquanto você está fazendo, indo, voltando, comendo, andando, vivendo. É isso a meditação. Aí alguém me perguntou como orar. Como orar? Eu constatei ao longo dos anos que oração não é nada daquilo que tinham me ensinado. Desculpa. Oração é um tipo de vibração. Através de quê? De sentimentos, de sensações. A oração é a expressão verbal do que se está sentindo e do que se está pensando. Tudo que é muito repetitivo, para mim, se torna um mantra. Apesar da minha base filosófica oriental, não gosto de mantras. Desculpa. Dá a impressão que Deus, o universo, a natureza são surdos. Dá a impressão que todos eles não estão nem aí pra gente, a gente precisa ficar chamando a atenção deles. Então a gente repete incansavelmente, repete as mesmas coisas, as mesmas palavras. Isso não é oração. Oração
é aquele seu sentimento mais profundo, a sua emoção mais forte, a sua dor mais latejante e todos os pensamentos relacionados a isso. É isso que a espiritualidade vê. Eu já vi em mim, já vi em muitas pessoas orações falsas, como se a espiritualidade ela não visse a intenção, como se pudéssemos enganar a espiritualidade, esconder quem de fato somos, o que nós realmente pretendemos com nossos pedidos. Ao mesmo tempo que a constância de pedidos, como se a espiritualidade fosse o gênio da lâmpada. Às vezes, ou muitas vezes, quando você está meditando, você entra num estado que a espiritualidade entende aquilo como oração. É naquele momento que você está sozinha à noite no seu quarto, que não tem ninguém para te ouvir, você não tem ninguém para procurar, para desabafar, que você está chorando, que a dor está mais doída. É que a espiritualidade está entendendo aquilo como oração. Não é à toa que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. É que ninguém ensina realmente o que é orar, o que é fazer uma prece. Dão muitas ordens pra gente, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, mas não explicam as coisas, não explicam o que é uma oração, o que é uma prece. E assim tantas outras coisas. Não ensinam que quando você ora, você faz a sua prece, que é a tua vibração mais intensa, através da tua dor mais forte, da tua sensação, da tua emoção, do teu sentimento, do teu pensamento. Você tem que se movimentar e seguir. Conforme você segue aquele teu estado que você vibrou tão intensamente, foi recebido pela espiritualidade. Ela precisa que você chore, sofra, mas que continue mesmo assim, para que ela possa responder a tua prece. Porque se você ficar parado no mesmo lugar, no mesmo estado, ela não tem como atuar. E ela atua enquanto você está vivendo, enquanto você está em movimento. Isso é oração. Sentir, exteriorizar do seu jeito. E seguir mesmo assim. A espiritualidade vê, porque eu pude comprovar isso. Oração, prece, Deus, Pai das luzes, espiritualidade, são tudo experiências muito pessoais. Cada um vai ter de uma forma. Não tem como eu determinar como seja uma oração
como seja Deus, como seja espiritualidade, como se não fosse respeitado a unicidade de cada um. É tão respeitado que cada um vai ter uma relação especial e única com a espiritualidade, com Deus. Eu tive mesmo. Tanto é que eu tô viva até hoje. E saudável. De alguma forma, todos nós temos a nossa relação com o espiritual, com o Supremo, com a fonte maior, com o universo, com a natureza. Não importa o nome que você dá. O ser humano gosta de dar nomes para tudo. E são tantos nomes, são tantos vocabulários, um dicionário tão grosso, mas não sabem se comunicar uns com os outros e muito menos fazer uma oração sincera. Quando tudo se resume a sentir e ser. Só isso. E aí, alguém me perguntou qual a finalidade do autoconhecimento. A finalidade do autoconhecimento é saber viver. É descobrir quem você é de fato. E descobrindo quem você é de fato, você se livrar de tudo isso que te causa sofrimento e alcançar uma vida plena e tornar a tua passagem nesse mundo o que a vida deveria ser, uma dádiva. Eu me lembro que houve uma ocasião em que eu fui decidir que presente eu daria para minha sobrinha. Minha sobrinha tem tanta coisa, tanto brinquedo, tantos tipos de caneta, de agendas diários, cadernos de desenho. Ela tem tanto que eu não sabia escolher. Daí, isso me levou de volta para um trecho de um livro que eu tenho escrito. Quando nós vamos dar um presente para alguém, a gente precisa conhecer muito da pessoa para saber qual presente vai ser o ideal. Nós nos conhecemos da mesma forma? Experimenta perguntar para você o que você quer de presente hoje e ver se você vai saber responder. Nós conhecemos mais as pessoas à nossa volta, do nosso convívio, do que a nós mesmos. Nós sabemos o que elas gostam, não gostam, nós sabemos a personalidade, os traços, os trejeitos, mas não conhecemos nós mesmos da mesma forma. Aí, como que a gente pode realizar um sonho? Se o sonho é livre, a gente pode sonhar tantas coisas, mas a gente não sabe, na verdade, o que a gente quer realizar, conquistar, ter, ser. A chave, o autoconhecimento. Uma chave que está disponível gratuitamente
para qualquer pessoa. E eu não sei por que as pessoas não querem ou querem aquilo que o ego guia elas a buscar, que não é a chave de fato, não é o caminho de fato. O autoconhecimento se resume a apenas saber viver, como diria Titãs. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso saber viver, né? Vou pensar muito sobre isso. Ainda hoje. Não sei vocês. Vamos combinar uma coisa? A gente continua vivendo o que a gente acredita e deixando o que a gente acredita se refletindo em tudo que somos e fazemos. E pronto. A nossa parte para contribuir para a realidade vai estar sendo feita. Beijos na alma.